Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, de uma forma que você consiga entender sobre a doença. Hoje, especialmente, a gente vai lidar com um caso de sucesso no tratamento de dor muito especial, tem algumas particularidades que eu vou dividir junto com vocês. Eu estou aqui com o André, que dispensa apresentações, e a Eliane, que vai contar um pouquinho da história dela para a gente, para mostrar como a neuromodulação ela pode mudar o manejo da dor e principalmente a qualidade de vida dos pacientes. Então, eu vou passar a bola para você, André. Eliane, obrigado pela presença. Tá? Eu vou agora só ouvir mais para aprender e a gente vai discutir um pouquinho, mas eu vou passar a bola para o André agora. Daniel, obrigado de novo aí pelo convite, tá? E obrigado, Eliane, por ter vindo aqui compartilhar a sua história com a gente também. Eu vou apresentar brevemente, a Eliane vai se apresentar também. A Eliane, ela foi submetida recentemente a um implante de um neuroestimulador, tá? Na medula, para o tratamento de uma condição que não é a que a gente costuma indicar para todos os casos, né? E tendo um resultado muito bom no nosso acompanhamento, é um acompanhamento de longa data, né? Então a gente vai caminhar juntos ao longo desse tempo, e eu gostaria de pedir a você, Eliane, que se apresentasse, que fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, especialmente como que a gente acabou se encontrando nessa vida também, tá? Meu nome é Eliane, eu tive a lesão, né, do herpes zoster em 2019, foi antes da pandemia, né? Uma lesão pequena, não me chamou muita atenção, a não ser a dor. E aí passou, né, cicatrizou, mas a dor permaneceu. Aí eu comecei a buscar, né, alívio para essa dor. Aí que eu procurei saber, que aí comecei a ir em médico, né, em neuro, e eles falavam assim, não, vai passar, porque isso normalmente passa, com 3 a 6 meses passa. E aí não passou e entrou a pandemia. E aí eu só pude retornar mesmo ao tratamento já em 2021 e tudo. Bem, esperei passar, esse tempo todo não passou. E aí veio a dificuldade, né? Comecei a tomar medicamento, né? E não melhorava. E é uma dor, eu sempre falo assim, não é uma dor insuportável, porque eu suportei, porque eu não tinha outra opção. Não tinha escolha, né? Então, suporta. Mas é muito difícil, extremamente limitante, e ela te deixa à parte da vida. Porque aparentemente não tem nada, porque não é nada visível, né? É uma dor que te limita tudo, desde movimento até vontade de fazer as coisas. Por quê? Eu tinha vontade de fazer o quê? Absolutamente nada, a não ser aliviar a dor. Não tem posição, não tem, né? A repouso melhora, outra coisa melhora. Aí eu não dormia direito, né? Porque eu acordava, né, com dor. Então, foi muito difícil lidar com isso, até que a minha filha trabalha, né, com um colega, o doutor André, e ela conversando lá um dia, ele falou assim, vai lá no meu colega que ele faz, né? E aí eu falo com ele que ele faz milagre, né? Aí eu achei, né? E realmente o teste foi muito bom, né? E a minha surpresa e a minha felicidade de ficar sem dor, né? É uma alegria. Eu nunca tomei antidepressivo, né? Mas a sensação de felicidade, de vontade de fazer as coisas, desde o teste, é enorme. Então, assim, aí eu percebo agora, sem dor, o quanto a dor me afetava. Porque eu não sou a pessoa muito de falar, eu fico mais quieta e seguro, né? E agora que eu estou percebendo, tem um mês, né, doutor? Uhum. A gente fez a implantação agora que eu estou percebendo o que é a Eliane de antes, a Eliane de sempre, porque ela ficou em pausa 5 anos. Foi um relato bem impactante, um dos vários que eu recebi. Na verdade, né, as suas filhas, elas falaram algumas coisas bem interessantes para mim a respeito dessa evolução do pós-operatório. Uhum. Uma delas falou que voltou a te abraçar. Porque é uma dor, né, que era extremamente localizada
E o contato da pele também piorava, porque dava uns estímulos, eu dava pulo. Então, ninguém encostava em mim desse lado, né? O braço, não. Mas, assim, ninguém me abraçava. Então, agora elas falam assim, nossa, elas chegam e falam assim, agora eu posso deitar do ladinho, né? Agora eu posso te dar um abraço. E é difícil, porque a pessoa chegava perto de mim e eu já fazia assim. E as pessoas não entendiam, a não ser quem convivia muito próximo a mim. Mas mesmo assim, chega uma hora que a pessoa fala assim, mas não melhorou, não? Né? Não deu, não, já não deu, não? E, ao mesmo tempo, quem tem a mínima noção, falava assim, eu acho que você não tem essa coisa de sequela de herpes, não. Porque a dor é insuportável e você está muito bem. Aí eu falava assim, o que é o suportável? Depende para quem. Com certeza. E como que você lida. Então, é isso. Hoje, eu acho que assim, lidar com dor crônica intratável, primeiro, eu acho que assim, você tem que gostar de conversar com pessoas. Sim. Porque até o toque na hora de examinar é ruim. Por conta da própria dor neuropática. Então, assim, esse fio desencapado, que é exatamente esse choque que ficava dando, não tem como eu te examinar para isso. Eu preciso acreditar em você. E aí eu vou fazendo algumas intervenções pontuais para a gente poder aproveitar essa reflexão, que é bem interessante isso daí. Porque o que acontece? Hoje, o índice de satisfação da neuromodulação só perde para a cirurgia plástica. Isso é um dado importante para nós. Só que muitas vezes nem o paciente, nem os médicos sabem disso daí. Só que o acreditar na queixa da dor é a peça fundamental para o sucesso. E muitas vezes, você falou que isso começou em 2019, e aí, vamos colocar, nós temos um corte, então. Você hoje está como estava antes da crise, sem dor, só que você perdeu um período importante da vida, inclusive a pandemia, que devia ter sido uma lástima. Só que, a partir do momento que você é colocado em xeque, é uma experiência neurosensorial a dor. É muito mais fácil ver você com o braço quebrado, porque eu consigo fazer um exame objetivo para ver aquilo, do que eu falar, eu tenho uma dor que eu não consigo que ninguém encoste em mim. Você percebeu isso? Muito. E eu tenho dificuldade de falar porque eu choro, né? Porque, assim, o sofrimento, né? Como se a dor não fosse o suficiente, o lidar com a dor e lidar com os outros, porque eu não queria provar que eu tinha dor, né? Eu só não queria que alguém me fizesse, me machucasse mais, né? Que eu já estava sentindo dor demais. E isso, para todo mundo, inclusive médicos, eu deixei de ir, eu já não acreditava mais em médico. Falava, vai, procura um médico. Eu só falava assim, para quê? Né? Porque eu já tinha tomado remédio, né? Tudo que me foi ofertado, eu usava o que nos últimos 2 anos e pouco, que eu comecei a usar, que aliviou um pouco, foi o canabidiol. Né? Mas aí foi um outro problema, porque, tipo assim, o que é isso que você está tomando, né? Que é um remédio experimental, que se questiona vacina, você imagina questionar, né? Não vão questionar o canabidiol. É isso aí, você tem que ver que os efeitos, enfim. E eu falava assim, mas isso melhora, né? Enfim, é uma coisa assim, eu acredito que eu tenha ficado esse tempo num quadro de depressão não explícito, mas é aquela dor. A amargura daquela situação. Eu perdi a esperança. Tanto que falava assim, né, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, não. Né? Vai melhorar. Eu não acreditava mais. Aí eu parei de buscar. E quando você perde a esperança, você vai ter mais o quê na vida? Só que eu continuei, como eu te falei assim, falei para vocês, eu não
tinha outra opção. Eu tive que continuar. Eu sou funcionária pública aposentada, mas eu continuo atendendo e eu dou aula de psicanálise, né? Para mim, aulas eu deixei assim, para o mínimo, que é a grande tortura, que é muito tempo na mesma posição. Porque, por exemplo, agora eu consigo encostar. Antes eu não conseguia encostar. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Então, tudo era uma tortura. Então, eu precisei de continuar fazendo isso, mas aí eu me questionava, eu tenho que continuar fazendo ou eu desisto logo, porque não adianta. E eu só sentia assim, muito cansaço. Desânimo, cansaço e falta de esperança mesmo. Cansei. Eu achei bem interessante o relato, você viu como é que ela chegou até nós, né? Foi um colega que conhecia a terapia, conhecia quem fazia, que encaminhou. Né? A gente vem fazendo um trabalho de divulgação aqui no podcast, a gente divulga para os colegas, mesmo assim ainda é difícil disseminar a informação, mas um colega que conhecia a terapia, que por acaso conhecia sua filha, que fez essa indicação. E aí a gente começou a nossa jornada, que demorou vários meses, inclusive, né, Ariane? É importante falar isso, né? Principalmente o pessoal que escuta a gente em casa, que foi um processo, eu falei com ele, a gente vai começar uma caminhada juntos, a gente repetiu exames, a gente considerou mudanças na medicação, a gente avaliou a necessidade da neuromodulação ou não, e depois iniciou todo um processo para que fosse possível autorizar isso junto ao convênio também, porque isso não é um tratamento que normalmente se faz de forma particular, né? E aí, depois de tudo isso aí que a gente sim procedeu para fazer o teste primeiro e depois o implante definitivo. Então é importante a gente falar isso também, né? Que a gente passou por um processo de aproximação e conhecimento, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente propriamente falar do tratamento em si, porque a gente que lida com dor crônica num contexto desse já intratável, uma queixa que eu vejo dos pacientes é põe em xeque a sanidade mental. E aí, eu nem sabia que você trabalhava com psicanálise, eu acho que isso de um brilhantismo grande a gente poder discutir isso, você com conhecimento técnico. Isso passou pela sua cabeça? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu, até pela função, né, e por acreditar na técnica, eu faço análise, e isso, assim, eu levei muito, desde o início. Eu levava, né, para as minhas sessões, eu falava assim, que a gente na psicanálise, a gente trabalha assim, qual o ganho que se tem, né? E eu falava assim, o que eu estou ganhando com isso? A dor, né? Qual o gozo dessa dor para mim? Porque é somático isso? Porque não dá em exame, né? Então, quando o doutor falou assim, porque nós vamos fazer os exames e tudo, eu falei, meu Deus, tomara que ache alguma coisa agora. Porque, assim, você pegar um resultado que não dá nada, muitas vezes eu nem chegava a mostrar médicos, porque eu tinha vergonha, exatamente porque a pessoa não acreditava, né? Aí eu falei, eu não deu nada, o médico vai achar que eu estou querendo qualquer outra coisa. Então, eu tinha vergonha de falar, né? Como eu falei, falei muito pouco, às vezes a pessoa perguntava assim, o que você tem, né? Você está sentindo alguma coisa? Eu não falava porque eu tinha vergonha. E eu tinha vergonha de sentir isso. E em casa eu falava assim, eu acho que eu estou muito preguiçosa. Eu não aguento mais fazer as coisas. Então era o parar e eu ficava encolhida, né? Tentando achar uma posição. E eu falava assim, isso é um evitamento de fazer, de enfrentar alguma coisa? Então, isso é muito difícil. E, assim, a informação, né, quanto maior o seu acesso à informação, maior o peso, maior a sua cobrança. E aí eu me questionava. Falava assim, olha, tem alguma coisa... Aí eu falava assim, Eliane, tem alguma coisa errada. O que é que tem aí por além disso? Tanto que... E você chegou a alguma conclusão? Antes de eu continuar minhas perguntas para você. Olha, eu acho que eu tive que dar um sentido a uma dor que
eu não sabia que poderia ter, Uhum. sentir. Por que você não tomou a vacina antes? Porque eu não sabia da vacina, mas não sabia, assim, olha, essa dor é muito difícil de lidar, né? E qual o sentido dessa dor, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, que eu tenho uma mãe, né, que é católica, ela falava assim, veio que provação, por que está acontecendo? E eu ficava muito brava, que eu falava assim, eu não aceito isso, porque eu não quero a culpa, né? Mas eu me senti assim, completamente impotente diante de mim e diante do meu corpo. E era um corpo que eu olhava e não tinha nada. Aparentemente não tinha nada. Aparentemente. Aparentemente não. Só um adendo aqui para quem está acompanhando a gente. Você falou de duas coisas que eu acho importante. Uma é neuromodulação. Então, para quem não conhece ainda isso, tá? Existem alguns episódios anteriores onde a gente já discutiu amplamente essas modalidades de tratamento, o que é cada coisa dessa. Não vai ser a nossa ideia aqui discutir essas nuances técnicas, né? Então, a nossa equipe vai deixar na descrição aqui qual episódio, onde a gente pode ver isso daí. Quem não conhece a gente ainda, siga nas redes, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Isso é importante para você poder entender a beleza do que está sendo falado aqui. E segundo, você falou de vacina. Essa vacina é exatamente a vacina para evitar novas crises de herpes. Então isso daí é uma coisa assim, infelizmente a gente vem de uma era ainda mais pós-pandemia de banalização da ciência, né? Banalização da vacina, enfim. Não é esse o nosso propósito, mas a gente tem que usar de conceitos científicos exatamente para melhorar a qualidade de vida. Então assim, a ideia da vacina é evitar que você tenha novas crises. Só que a gente não está lidando com a crise, sim com a sequela de uma crise que você teve. E aí essa sequela machucou permanentemente uma fiação importante, causando toda essa dor. Qual é o problema dessa fiação? Não tinha um exame para isso. A ausência de achado no exame era o que a gente precisava. O problema é que precisa juntar a pessoa que sente com a pessoa que sabe ver. Justo. Essa que é a questão. Por quê? Se eu junto o achado do exame com uma pessoa que não sabe ver, você sente vergonha, em vez de alívio. E aí a perda da esperança, infelizmente, é o momento que a maioria dos pacientes chega pra gente, no fundo do poço. E aí, para quem está acompanhando a gente, normalmente existe esse momento, que é o momento em que o André fala que é possível tratar, e aí é num ambiente de pouquíssima ou nenhuma esperança. Então você já começa a ficar descrente, fala, cara, não é possível que existe tratamento eu depois de tantos anos com tanta limitação. Esse é um momento que eu vou querer que você comente para nós. Depois a gente faz um teste, e aí André vai explicar um pouquinho desse teste, mas para mim o importante é você contar pra gente como é que foi esse teste que você fez em casa. Qual foi a percepção que você teve da vida? Por quê? Para nós o teste ele tem uma ideia, que é o localizar o ponto exato de onde a gente vai implantar o eletrodo. Para você é entender a tecnologia, porque é complicado hoje, nos dias atuais, eu falar para alguém que eu consigo eletronicamente mexer na coluna com um computador. Parece um negócio meio de outro mundo. E o terceiro momento é como é que está a sua vida com um gerador em definitivo funcionando aí. Óbvio, a gente não vai conseguir puxar para trás o tempo perdido. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente exatamente essas reflexões que você chegou a fazer. Cara, qual é o meu ganho tendo? Por que eu te perguntei? Porque agora você já deve ter a resposta. Falar, cara, exatamente isso. Entendeu? Então eu queria que a gente dividisse isso em 3 momentos. Quando o André falou com você bem assim, é possível tratar. O que você achou? Eu tive medo de acreditar e me decepcionar mais uma vez. Mas eu saí muito satisfeita, porque eu falei assim, nossa, ele acreditou. Porque eu já não ia mais em médico, porque não acreditava, então eu não ia perder meu tempo.
né? Nem me humilhar mais, eu me sentia extremamente humilhada, né? Aí falou assim, então nós vamos fazer, tem um protocolo a ser cumprido. Eu falei, sem problema nenhum, né? E tipo assim, olha, o máximo que vai acontecer é não adiantar. Só que assim, eu tive muito cuidado para não acreditar muito, que eu tinha muito medo de me, tipo assim, mais uma vez se acreditou e não deu certo. A gente manejou bastante, né? A questão da expectativa. Mas o que te fez... Porque assim, eu vou pegar o que você me comentou. Porque assim, a ausência de esperança é uma condição muito ruim, né? Muito ruim. O que te fez falar bem assim, cara, vou tentar? Eu acho que eu já ter escutado, né, vagamente sobre neuromodulação e a credibilidade de quem passou, falou assim, ele faz, e ele falou assim, não, eu faço. Ele falou assim, não, eu tenho conseguido, né, resultados ótimos, a forma. E é muito interessante que a gente escuta, né? Meu ouvido é treinado para escutar. Não foi uma pessoa que quer te convencer de algo. Foi a segurança e a tranquilidade com que ele passou. Eu pensei assim, ele está tranquilo. Ele não está aqui para me convencer, né, de nada. E os outros contatos, né, doutor, que a gente foi fazendo durante esse protocolo, ele sempre falava isso. Ele falava, né, vai melhorar. Aí ele falou assim, olha, você vai fazer uma etapa, né, que é a fisioterapia. Provavelmente não vai melhorar, mas precisa ser feita. Então, eu não precisava de me queixar que não tinha melhorado. E aí, eu fiz e falava assim, tá vendo? Ele sabe. E a calma e a segurança, eu acho que o tom de voz é extremamente importante, né? Porque na hora que você está desesperado, se a pessoa ou não te escuta, ou ela te trata daqui para lá, né? E o acolhimento, eu acho que foi muito importante, o acolhimento foi na voz, além da firmeza da técnica. Eu até brinco com ele assim, você faz milagre, você faz milagre. E assim, com o teste, né? Na hora que eu fui para casa e que eu acordei no outro dia, que eu não estava sentindo dor. Como é que foi? Eu consegui suspirar, porque o suspirar doía, porque a dor parecia que comprimia aqui, né, o tempo todo. Aí era o suspirar, né, e coisa banal, eu tomei banho e eu não puxei, porque o toque da água era outra coisa. E aí veio assim a tranquilidade. E eu falava assim, aí agora vai passar até que horas que vai esse efeito? E aí eu fiquei com medo de acabar. Igual a ação de remédio. Uhum. Aí fiquei quieta, eu falei, será que eu mexer muito, sai do lugar? E aí, enfim, foi um período assim, muito intenso. E aí eu fiquei muito triste na hora que eu fui tirar aquele lá. E deu certo. Ele falou, eu vou tirar. Eu falei, mas você vai tirar? Precisa, né? Ele me contou isso, ele me contou eu isso. não acredito que você vai tirar. Fiz até assim. Falei, gente, mas eu não vim aqui no... Deu vontade de falar assim, eu vou embora, vou fugir. Porque, assim, é uma coisa extraordinária, né? Para quem acordava por causa da dor, eu acordava, que o meu sono é muito desregulado, né? Muito picado, e eu respirava e falava assim, não estou sentindo dor, né? Não estou sentindo dor. E eu entendi, eu não sei se eu escutei, se eu li isso em literatura, que a dor, a gente só percebe que ela acabou, né, no dia que você se esquece dela, né? E aí eu fico pensando, não, está muito recente, então eu ainda tenho medo, né? Eu vou fazer um movimento, aí paro, não doeu. Aí eu respiro, não doeu. Então, assim, e a sensação de felicidade. Eu estou me sentindo com muita vontade, muito ânimo de fazer as coisas, porque eu sempre fiz muita coisa,
eu gosto, né? E aí eu tô voltando a fazer um monte de coisa. Falei assim, nossa, a Eliane está aqui ainda, né? E assim, esse tempo, para mim, assim, eu não perdi, né? Eu parei, né? Mas não queria ter parado, obviamente, mas agora eu estou ganhando porque acabou, né? Então eu não queixo assim, mas quanto tempo? Eu só acho que se eu tivesse tido informação e o acesso, eu não teria ficado tanto tempo. Mas passou e o tempo passa, a gente passa, isso aí não é o problema. Então, eu não tenho a mágoa assim, porque quanto tempo perdido? Não perdi não. Só não precisava ter passado tanta dor. Eu acho que assim, foi o tempo necessário para a gente se encontrar. Exatamente. Então, não tem, né? E aí, o que acontece? Só para as pessoas entenderem, assim, esse teste que ela falou, a gente implantou esse eletrodo percutâneo, ela foi com um gerador externo para casa, ela ficou alguns dias em casa. Óbvio, existem algumas restrições por conta desse gerador, como às vezes é um exame cardiológico de Holter, de mapa que você faz, mas a ideia é a gente conseguir replicar em casa o máximo possível da rotina. Sentar, andar, se movimentar, fazer coisas simples, exatamente porque é o que você falou, eu não conseguia que ninguém encostasse em mim. Sim. Então, no dia que a gente tirou esse teste, a gente teve a certeza que o teste ia ser positivo, mas eu não poderia ficar aquilo ali permanentemente. A dor, ela foi voltando. Foi. Como é que ficou a sua cabeça? Aí, eu caí. Que eu falo assim, aí é como se estivesse percebendo a intensidade de tudo, daquela toda que eu aguentei durante tanto tempo. Aí eu parei e falei assim, gente, mas como que era isso mesmo? Né? Ou agora está doendo mais? Porque assim, saiu e voltou. Então, eu sempre falava isso. É como se você tivesse assim, tendo a sensação de ter apertado na porta. Assim. E eu falei assim, gente, tô na porta outra vez. Estou aqui outra vez. E parar. E aí também tem um tempo, né, até conseguir a liberação e tudo. E foi um período que, assim, eu fiquei muito triste. Aí eu fiquei triste, que eu falei, gente, eu tive o gostinho. Né? Mas assim, a sua percepção mental, a minha curiosidade antes do teste, teve uma época que você não sabia que aquilo era possível. Sim. Então você colocou em xeque até se você estava sentindo aquilo. Você fez o teste e viu que realmente aquilo dali era real e tinha tratamento. E você voltou a ter dor, numa intensidade muito próxima do que tinha antes. Mesmo assim, mudou a sua forma de encarar a sua mente ou não? Mudou porque, assim, o meu medo é, tipo assim, e se agora não conseguir? E se não for liberado? E se? Aí eu, tipo assim, nossa, mas eu nadei tanto agora para morrer na praia. Eu tinha medo de não concluir. Aí eu fiquei com muito medo. Entendi. Aí eu fiquei muito triste. Porque eu falei, poxa, agora que eu tive o gostinho, eu perder. E foi liberado relativamente rápido essa segunda etapa, né? Foi bem rápido. Foi bem rápido. Mas pela intensidade que você fica. A escala temporal parece uma eternidade. Uma eternidade. E como é que você ficou depois que a gente implantou em definitivo? Que você falou, cara, agora esse negócio é meu, não vai sair mais daqui. Agora eu estou acostumada a viver. É algo assim, encantador, né? Não ter dor, só vai entender isso quem algum dia sentiu dor. Porque é banal não sentir, né? Mas o alívio de deixar de sentir é algo assim extraordinário. Por isso que assim é a felicidade, né? O tempo todo, por exemplo, eu respiro, eu ando mais rápido, eu faço tudo mais rápido porque eu posso. E aí eu falo assim, nossa, eu sou assim, né? E parecia que isso para mim já não existia mais. Eu acho que deve ter ficado até mais fácil para você falar da mente na psicanálise. Porque você estava colocando em xeque muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E eu dei uma aula
agora, né, foi até uma parte só da aula, que aí eu peguei e falei assim, olha, a gente trabalha muito o sentimento e o sentido, né? O que significa esse sentimento? E eu estava falando, mas eu estava falando de mim e para mim, só que as pessoas não sabiam, né? Entender o sentido do sentir. O que significa esse sentimento para mim, né? Porque, às vezes, a percepção você não muda muito, não, mas o significado, sim. E aí eu falei assim, mas quando você muda, né? Você consegue mudar a percepção e o significado, aí eu falei, ninguém te segura. E assim, aí é isso que eu estou sentindo. Que aí eu consegui as duas coisas. Não sentir a dor, né? E perceber o significado do ter tido dor e não ter dor mais, né? Isso é muito, muito forte. Fantástico. Eu acho que assim, a grande beleza da neuromodulação num contexto desse, você vê que assim, o tratamento ele depende de um diagnóstico de uma condição que é a ausência de achados nos exames mais a sua percepção, de um estímulo elétrico que a gente coloca, que eu consigo voltar essa percepção de esperança da vida. Sim. É um negócio muito complicado. Então, assim, só quem encara precisa dessa confluência de coisas para isso acontecer. E é difícil a gente conseguir compartilhar isso. Claro que essa ferramenta que a gente tem agora, ela é uma ferramenta poderosa, exatamente porque a ideia nossa é exatamente compartilhar não a nossa visão técnica, mas exatamente essa experiência. Porque, assim, você conseguir mudar a vida de alguém, trazer esperança de novo, porque imagina, você estava sem esperança de viver, com vergonha dos achados de exame. Sim. Ou da ausência dele. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma condição que você está no nevoeiro. Você está no nevoeiro. Entendeu? E aí eu imagino a dificuldade você entendendo a mente humana num contexto desse. Eu achei brilhante as colocações a respeito da percepção e do sentido, né, que se dá a isso, porque todo paciente de dor tem como ser analisado por essa ótica, né? Vários deles não vão ter uma intervenção para ser realizada a respeito, mas todos deveriam fazer esse tipo de análise para poder dar um pouco mais de ciência da própria condição. Sim. E com isso direcionar melhor o próprio tratamento. No seu caso, especificamente, a gente teve uma conduta intervencionista a realizar, né? E um ótimo resultado. Mas todos deveriam ter esse tipo de análise justamente porque vários estão sentindo dores que, se eles forem pesquisar direitinho por quê, eles vão descobrir que tem um sentido que, assim, eles não imaginam, certeza. Sabe? O grande problema que eu vejo hoje, Eliane, é exatamente isso, assim. A dor crônica, principalmente dores relacionadas à coluna, a primeira coisa que as pessoas pensam é ganho secundário. Exatamente. Ganho secundário. E aí, assim, não que não exista, isso existe. Existe, mas o ganho secundário, ele obrigatoriamente, ele precisa ser um diagnóstico de exclusão. Então, ele precisa ser avaliado por um especialista e, para mim, é um dos que mais dá trabalho a gente bater o martelo. Porque para eu confirmar que você tem um ganho secundário, demora um tempo. Não pode ser a nossa primeira avaliação. Que eu vejo que a maioria das vezes é o que é feito. Então, é o que é feito no pronto-socorro quando você vai, é o que é feito quando você passa num médico que não é especialista em dor crônica e tratamento de doenças da coluna por técnica minimamente invasiva, porque é um nicho muito peculiar. Não é todo mundo que vai ter essa visão. É o que você falou, eu já passei em vários, entendeu? E aí, quando você consegue entender a dimensão do que a gente faz, existem algumas perguntas que mostram como a neuromodulação ela é poderosa. Você já estava sem expectativa, sem esperança. Você repetiria esse procedimento? Claro. Você indicaria para alguém esse procedimento? Eu acho que muito, e eu acho que tem que ser divulgado. Porque, lógico, os critérios aí, Sim. né? Que quem vai definir são vocês, né? Dentro de cada caso. Mas saber que existe a possibilidade.
né? E saber que, assim, nem toda dor é né, para ser, assim, para chamar atenção, para ser, assim, o ganho secundário, né? Não é só, às vezes, uma aposentadoria, um afastamento do trabalho, é ser amado, ser visto. E isso as pessoas se questionam e as pessoas são acusadas, né? São discriminadas por isso. E outra coisa que eu me lembrei agora é que eu tenho 60, acho que 64, 65 eu perco. Mas assim, ser velho, né? Porque assim, será que eu for no médico agora, um tratamento de ponta desse, na hora que eu comecei a perceber, ele não vai querer investir numa coisa dessa, uma pessoa velha. Vai fazer o quê? Tem tanto jovem aí, porque assim, a gente percebe isso, o olhar, né? O médico já olha e fala assim, não, isso aí só esperar, porque também velha, é tudo cheio, enjoado, cheio, gosta de chamar atenção. Então era outro problema, assim, que quase que eu não fui, né? Porque eu falei, para que ele vai fazer isso para uma pessoa velha? Não precisa mais. O grande problema da dor crônica no contexto desse, cara, é um impacto social. Eu imagino as coisas da vida que você deve ter perdido a oportunidade de estar junto, principalmente num contexto de pandemia, que já foi caótico, independente de qualquer coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, num contexto desse, quando a gente consegue com uma ferramenta relativamente simples, por quê? Por exemplo, se fosse uma cirurgia de altíssimo risco, tá? Porque as cirurgias de neuromodulação, elas são exatamente de menor risco cirúrgico. Sim. Né? Só que a precisão nossa é exatamente da indicação, do posicionamento, de toda essa conversa, que aí torna o tratamento mais complicado porque o filtro é mais difícil. Sim. Tá? Agora, quando a gente tem uma tecnologia dessa, para nós é prazeroso demais exatamente o contrário. Você pegar uma pessoa de 60, 70, 80, 90 anos e trazer qualidade de vida depois, porque é o que você falou, a gente não pode acostumar com a dor. O problema é esse. Hoje tem abordagens para diferentes graus de intervenção também para E é o que você falou, assim, você só consegue dar valor a isso, coisa simples de tomar um banho, quando você sentiu a dor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, parece simples, óbvio. A gente tem isso porque a gente vai lidando com várias realidades, então a gente pega um pouquinho da experiência e isso que você está trazendo para nós é importante, esse feedback, porque quando a André me comentou que a sua filha falou, olha, tinha alguns anos que eu não abraçava minha mãe, falou, cara, já valeu o esforço. Com certeza. Já valeu o esforço. Entendeu? Porque, assim, esse convívio, ele é muito importante. Eu imagino, por exemplo, quantos abraços você quis dar nas pessoas que você não pôde. Quantos que eu perdi, que eu não tenho mais condição de dar. Exatamente. Entendeu? Então, isso, óbvio, não é por você, mas te faltou conhecimento para procurar nisso, porque a gente já mostrou aqui em outros momentos, isso é uma tecnologia relativamente antiga. Pois é. Entendeu? Só que o que acontece? Precisa confluir tudo. É você estar num momento que alguém faça com que a gente se encontre para isso acontecer. Porque depois que segue esse rito, é relativamente rápido. É porque você vinha com muita dor. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis cada pedaço desse, foi relativamente rápido. Sim. Vendo agora, foi tudo muito rápido. Sim. Entendeu? Então, assim, é um procedimento rápido, é um procedimento de baixo risco, é um procedimento liberado pelos planos de saúde. Por que a gente não faz? Essa que é a questão. Entendeu? Então, assim, essa ferramenta nossa, se a gente conseguir mudar a trajetória de mais uma pessoa, duas, já valeu. Sim. Esse Entendeu? trabalho de divulgação é fundamental, né? Porque muitas pessoas estão esperando esse encontro, né? E vocês estão aqui, tão perto. E Vitória, eu não entendo até hoje, que Vitória é um centro muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. E ninguém falava disso. Ninguém.
A gente vai continuar esse Precisa. trabalho. O Com trabalho de certeza. vocês, eu acho assim, tanto tecnicamente, esse trabalho de divulgação. E aí eu queria agradecer muito ao doutor André e vocês, né, da equipe, porque assim, voltei. Voltei. É isso aí, já valeu tudo. Já Já. valeu. Nossa, é bom demais. Olha, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Quem sou eu para agradecer? Tá. Vocês não têm que agradecer, imagina. Porque eu acho que, assim, se você tá feliz, a gente tá muito mais feliz por Com isso. certeza. Entendeu? Porque, assim, a gente vem sendo bombardeado com descrença da ciência já há algum Sim. tempo. Entendeu? E aí, quando a gente lida com dor crônica intratável, sem ciência, é impossível. Porque você perder a esperança é ruim. Uhum. A gente perder a esperança, acabou. Acabou. Entendeu? Então, assim, ver um relato seu desse faz com que a gente continue o nosso caminho, essa Uhum. briga diária. Porque o que acontece? Ainda existe gente que acha que isso que a gente fez é mentira. Que isso que a gente fez não tem capacidade de resolver. Imagina. Da mesma Infelizmente. forma que você foi já colocada em xeque a sanidade mental, Uhum. essa tecnologia que já existe há muito tempo, tem gente que não acredita. Uhum. E aí é ainda pior, porque não acredita na ciência. Então, assim, é uma condição que todos os planos de saúde regulamentados no Brasil disponibilizam dessa tecnologia. Todos, sem exceção. Eu só preciso de preencher critérios. Por Não isso que André imagino. comentou com você e falou, eu Sim. preciso preencher critérios. Qualquer plano de saúde, preenchendo os critérios, o beneficiário ele vai utilizar dessa tecnologia. O problema é que exatamente precisa juntar o médico que acredita, o paciente que esteja disposto a fazer aquilo, porque você também pode estar naquela fase da perda de esperança e não fazer o que Sim. precisa fazer. E aí, cara, a gente vai respeitar. Uhum. Entendeu? Agora, quando eu tenho tudo e eu não estou fazendo, o que está acontecendo? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu E acho aí, que... aí tem impotência em vocês, né? Exato. Uhum. Porque a gente sabe Sabe que hoje muda a vida. Muda. É um dispositivo que ele muda a vida. Uhum. Transformador. Transformador mesmo. Entendeu? E eu tenho Totalmente. certeza que vários pensamentos absurdos já passaram na sua cabeça, mesmo sem a pandemia, Uhum. por conta dessa dor. Sim. Entendeu? Então, Eliane, se quiser deixar uma mensagem para quem assiste no final, acho que é um ótimo momento. Olha, eu não acredito assim muito em... Eu acho que cada um tem que descobrir e se permitir perceber o que sente, né? E se há uma condição, né, de buscar um alívio, o que você definir como alívio, da sua forma, busca porque dá certo, né? A cura, ela vem dentro da sua condição de cura, mas ela existe. E muito obrigado, de verdade, nossa, mudaram. Olha, muito obrigado a você. Mudaram. Deus e boa recuperação. Tá Tá? ótimo. A gente está sempre aqui para te ajudar. Muito obrigada. André, obrigado, meu amigo. Tá? Parabéns pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo aí com a neuromodulação. Realmente ele é prodígio, tá? Não, Ele é prodígio. Eu sou suspeito para faz falar. até milagre. Exatamente. Quase. E, gente, quem chegou com a gente aqui até agora, não deixe de compartilhar esse vídeo, comenta aqui, deixa um pouquinho da sua história, nossa equipe vai ter o maior prazer em ajudar e até o nosso próximo encontro. Deixa eu só colocar um ponto aqui, só um minutinho. Volta, isso, deixa ele assim. Isso é paciente da rodada. Sim, você. Pode ser.
vai batendo aqui, quando chega aqui você roda do outro lado e joga pra lá. Isso, você vai navegando. Vai? O que faz ele mudar a direção é o giro. Você gira a cabeça lá. Então, é isso que eu tô falando. É verdade, pode. Pode me responder aí. Pra descer aí. Se você estiver até lá, Já foi, né? Daniel, tá aí, você já tá. Tá aí, tá bom. E dá uma folguinha, tá?